Ausência e deficiência de defesa. A defesa precisa ser ampla. A Constituição Federal faz a previsão da amplitude de defesa no processo. A defesa não pode ser meramente formal, ornamental, ela precisa ser efetiva. E a defesa deficiente, né, significativamente deficiente, ela se equipara à ausência de defesa. Defesa deficiente não é defesa. O artigo 564 exige que haja defesa no processo. E defesa deficiente não é defesa. Então ela também importa em nulidade. Dependendo do grau da deficiência, a nulidade é absoluta. É como se a defesa não existisse. Qual as obrigações do advogado no curso do processo? Ou melhor, o que caracteriza uma defesa deficiente ou uma ausência de defesa? Não comparecer a todos os atos do processo, não oferecer defesa prévia, não oferecer rolos de testemunhas quando poderia oferecer, não se fazer presente na audiência de instrução, não apresentar razões finais ou apresentar razões finais superficiais, ficar completamente mudo, em silêncio na inquirição das testemunhas, não interpor o recurso de apelação. Claro, não precisa isso tudo para caracterizar a deficiência ou a ausência de defesa. Basta faltar alguma dessas obrigações do defensor. Como cumpre ao juiz manter a regularidade do processo, é uma obrigação do juiz, e obedecer ao princípio fazer valer o princípio do devido processo, cumpre ao juiz afastar o defensor que se mostra deficiente em sua defesa. Isso com o objetivo de evitar a nulidade do processo. Inclusive, o artigo 497, inciso 5º do Código de Processo Penal, ele é expresso ao dizer que o juiz-presidente do tribunal do júri deve afastar o advogado que não estiver atuando bem, fazendo uma boa defesa. Inclusive porque no tribunal do júri vale o princípio da plena defesa. A defesa tem que ser plena, a defesa tem que ser melhor do que a defesa que normalmente se exige da defesa no processo comum. Então, deixando claro, a ausência de defesa constitui nulidade absoluta. A deficiência de defesa, quando ela é acentuada, ela equivale à ausência de defesa. E também daí é uma hipótese de nulidade absoluta. A propósito da deficiência de defesa, há uma súmula. A súmula 523 do STF. Essa súmula diz o seguinte: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Essa súmula, ela não é boa, não é boa. Ela exige prova de prejuízo no caso de deficiência de defesa. Como é que vai ser feita essa prova? Falta ou deficiência de defesa. Prejuízo direto é o princípio da ampla defesa. Prejuízo remoto é a qualidade e a quantidade do acervo probatório final do processo. Há um prejuízo de qualidade ou de quantidade da prova, do acervo probatório no final do processo, porque a defesa deficiente não produziu prova suficiente.
Como é que vai ser provado que aconteceu esse prejuízo no acervo probatório? Só uma maneira, mágica. Qual seja, é necessário comparar esse processo em que a defesa foi deficiente com este mesmo processo em que a defesa foi efetiva. Acontecendo essa mágica, nós poderemos examinar o acervo probatório final e ver se ele cresceu, se ele melhorou. Se ele melhorou, é porque, se ele cresceu em qualidade e quantidade, é porque houve prejuízo. Mas só por mágica. É só por mágica. A nulidade, isso é uma questão que já foi vista e eu vou rever. A nulidade, ela já vem com o prejuízo, porque o legislador diz tal coisa é nula, faltando tal ato, o processo é nulo. Por que ele disse isso? Porque ele pressupôs que, na falta de determinados atos essenciais do processo, há prejuízo. Então ela já vem com prejuízo. Esse prejuízo tem que ser retirado. Não precisa ser provado, demonstrado. Ele tem que ser retirado. Tem que ser demonstrado, provado que ele não existe, para não declarar a nulidade. Por isso que o dever, o ônus de provar a nulidade é do juiz, de provar a ausência de prejuízo é do juiz. Quando o juiz consegue provar a ausência de prejuízo, ele não declara a nulidade. Essa súmula, ela ficaria melhor redigida se tivesse sido escrita da seguinte maneira. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se não puder ser demonstrada a ausência de prejuízo. A súmula ficaria melhor redigida assim. Era isso, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, clica ali embaixo no YouTube, se inscreve no meu canal, que volta e meia eu faço umas reuniões informais sobre processo, para conversar sobre o processo penal, e você estando inscrito eu posso lhe convidar. Obrigado.